Fala, jovem gafanhotos e jovem gafanhotas e gafanhotex, beleza? Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem também. Espero que o carnaval de vocês tenha sido maravilhoso. E se vocês acharam que não ia ter aula, se enganaram, porque a gente vai ter conteúdo sim. Eu passei para dar esse informativo, fazer essa introdução primeiro, porque eu acho importante falar com vocês que estamos na penúltima aula do nosso primeiro módulo, beleza? E que eu vou continuar postando vídeos semanais, porque é difícil pra caramba produzir vídeo, editar vídeo, postar vídeo, e aí entra no YouTube, coloca hashtag, coloca descrição e coloca não sei o que. Mas assim, eu espero que vocês continuem comigo, continuem me acompanhando, e é isso, bora pra aula, valeu? Fala, jovem! Então, para essa aula eu vou dividi-la em duas partes, porque eu preciso primeiro fazer uma introdução às cores para vocês e depois a gente vai começar a fazer exercício para poder identificar como a gente vai trabalhar com cores, beleza? Mas antes deixa eu fazer uma passagem rapidinho, que é uma história que eu conto todas as vezes que eu preciso falar de cor e afins. Como eu disse, tem muitos tatuadores que não sabem lidar com cores, muitos tatuadores que tatuam inclusive muito bem preto e cinza, preto e branco, black work, mas não sabem lidar com cores. E uma vez chegou para mim um aluno recém-formado até de um curso de tatuagem bem famoso da minha cidade, que o rapaz só sabia fazer uma aplicação sólida de cor, porque no curso só foi passado isso para ele. Então eu acho válido dar uma aula um pouquinho mais composta, um pouquinho mais de conteúdo, para a gente poder lidar com cor mais para frente. Todo o material que eu vou utilizar aqui para falar para vocês sobre cor, eu vou deixar nos links na descrição, tá? E aí você pode baixar, imprimir, manter no celular, não importa. O importante é você ter esse material e praticar o que você for fazer aqui, beleza? Então vamos começar. Isso aqui, jovem, para você que não conhece, é uma escala cromática. O que vem a ser uma escala cromática? É a descrição das cores que a gente precisa saber para poder trabalhar. Como eu disse na aula de preto e cinza, tanto a luz e a sombra quanto as cores são fenômenos físicos. Para que você enxergue, você precisa da luz, né? E o branco, como todo mundo sabe, é a ausência de cor, tanto dentro da física quanto no que a gente for trabalhar de colorido. E o preto é a soma de todas as cores, entendeu? Então, conheça primeiro a escala cromática dessas cores que você vai ter aqui. Vamos para a próxima parte. Esse aqui, jovem, é um prisma e ele está explicando o seguinte: o que são cores primárias, secundárias e terciárias. Muito fácil de você fazer. Olha só, as cores primárias são as cores que já são assim, já nascem dessa forma. Nós temos três, né? Amarelo, vermelho e azul. Aqui, você fazendo a soma do azul com o vermelho, você tem esse roxo, entendeu? Do vermelho com o amarelo, você tem o laranja. Do azul com o amarelo, você tem o verde. Entendeu? E aqui você tem a soma, por exemplo, do verde com o azul. Você tem esse azul ciano aqui. E aí você vai dosando mais ou menos quanto de azul você tem, quanto de verde você tem. Você tem esse outro azul. Aqui se você colocar mais verde menos azul, você tem esse outro verde. E assim por diante. Aqui a gente tem o amarelo puro. Mas se a gente colocar pouco mais de laranja, menos de amarelo, a gente tem esse aqui. O amarelo com o verde, a gente tem esse verde mais clarinho, entendeu? E aí se você colocar mais verde menos amarelo, a gente tem esse verde mais escuro. E por aí vai. Essas são as cores terciárias. Tranquilo? Bem, agora a gente fala da escala monocromática, que é essa daqui que você está vendo, jovem. O que a escala monocromática representa? São as graduações da variação de uma única cor. Entendeu? Por exemplo, aqui a gente tem uma variação de laranja, aqui a gente tem uma variação do vermelho, aqui a gente tem uma variação do magenta, mais ou menos, do rosa, certo? Só que o que diferencia
essa variação de uma coisa para outra? Bem, quando você coloca mais branco no laranja, você traz ele para uma escala mais clara de laranja. Quando você tem mais preto, você traz ele para uma escala mais escura. E assim por diante. Essa é a escala monocromática. Pode ser de qualquer cor, do amarelo, do verde, desse verde mais escuro aqui, desse azul mais ciano, entendeu? Escala monocromática. Uma coisa bem básica sobre cor é você entender o que são cores quentes e frias. A gente vai traçar uma linha aqui, ó, bem no meio, entre o amarelo e o azul. Aqui à sua direita, você tem as cores quentes e à sua esquerda você tem as cores frias. O que significa cada uma delas? É que as cores quentes deixam as coisas mais vibrantes e as cores frias deixam as coisas mais amenas, mais tranquilas e mais calmas. Agora, jovem, eu vou pedir para que você preste muita atenção nessa explicação aqui, que é um truque muito usado por muitos tatuadores no mundo inteiro, que são o estudo dessas duas características. São as cores análogas. Primeiro a gente vai entender o que são elas. Cores análogas nada mais são do que cores vizinhas. São as cores que geralmente estão do lado uma da outra. E elas se complementam de alguma forma. Por exemplo, o sol, né? Você tem lá o desenho do solzinho ou fogo, enfim. Quando você quer deixar o desenho bem vibrante, bem legal mesmo. Quais são as cores que você mais usa? Geralmente, uma escala entre o vermelho e o amarelo. Então você está usando sempre uma escala análoga. Você chama muita atenção quando você faz isso. Ou quando você usa, por exemplo, uma escala entre o azul e o rosa. Você está sempre chamando atenção, de certa forma, no desenho. Eu vou deixar alguns desenhos aqui, algumas tatuagens na real, para você ter ideia mais ou menos do que eu estou falando. E uma outra coisa que eu quero explicar para você são sobre as cores complementares. O que são cores complementares? São cores opostas. A gente pode traçar uma linha reta, por exemplo, do rosa para o verde. Né? O verde ele é o oposto do rosa. Se você colocar, por exemplo, no Paint, um desenho, seja ele qual for, e apertar lá o comando Ctrl I, ou você encontrar o comando de inverter as cores, você vai ver que sempre vai acabar em uma cor complementar. Por exemplo, você tem um desenho que é azul, uma cor do céu, sei lá, que seja ele qualquer. Você apertou o Ctrl I de inverter, ele vai ficar um céu amarelo, com nuvens amarelas, entendeu? Porque são cores complementares, são cores opostas. É uma forma também de chamar muita atenção, porque, por exemplo, você tem uma árvore de Natal, né? Você vai usar de enfeite bolinhas, né, de Natal, de enfeite de Natal. Você vai usar, e elas vão ser que cor? Vermelha. Mas as folhas da árvore de Natal, elas vão ser que cor? Verde. Entendeu? Então você está chamando atenção de alguma forma. Sacou? Isso é muito importante no estudo das cores, para quando você for aplicar, você não errar e conseguir chamar atenção para o seu desenho. Agora, jovem, para a gente poder estudar a escala cromática na aplicação do desenho, eu peguei aqui lápis básicos. Você não precisa nem uma caixa de cor com muitos lápis para poder fazer essa aplicação, certo? Eu vou escolher um lado aqui para começar e um lado para terminar. Eu acho que o vermelho é a melhor cor para a gente começar qualquer coisa. Então a gente está aqui, ó, na escala. Como a gente fez na aula de preto e cinza, a gente pode vir trabalhando esse gradiente suave. Eu posso fazer um gradiente bem escuro com a força do punho mesmo. Meus lápis nem estão tão apontados assim. É só para a gente poder treinar e ir terminando ele bem clarinho.
Usamos já o vermelho, a gente vai passar pro rosa. Essa parte de baixo aqui, ó. São 6 lápis no total. E aí a gente vai trazer o rosa dessa parte de baixo aqui do vermelho, que é interessante pra gente. Começar mais leve, fazer mais pesado. A gente pode vir aqui um pouco para dentro e terminar leve, mais pesado e terminar leve. É um exercício. A gente chama isso na tatuagem de transferência de cor. A gente terminou aqui, fez pesado no meio, certo? A gente terminou aqui mais leve, pode vir mais para cá, inclusive. E aí a gente vai vir para um tom mais de rosa suave que está próximo do roxo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o azul, vai trazer esse azul leve aqui dentro, vai pesar mais a mão. Tá vendo que tá ficando um roxinho aqui por causa do azul com o rosa. Isso aí, vamos pesar mais a mão, fazer mais devagarzinho. Esse azul um pouquinho mais suave. A gente pode voltar com o rosa aqui para dar uma pequena corrigida nessa escala cromática, ó. Deixar o roxo mesmo. O azul com o rosa, a gente vai conseguir essa tonalidade de roxo. Beleza, conseguimos um roxo aqui. Vamos deixar esse rosa mais rosão, com mais propriedade. Pode trazer o azul um pouquinho mais para cá, porque aqui ficou marcado. Percebeu? Só para dar a ideia de degradê mesmo. E aí a gente tem aqui, ó, um começo do verde. É o verde aqui. Vamos começar leve, dar uma misturada boa no nosso azul. Pesado. E saímos leve novamente. Começa leve, mais pesado e sai leve de novo. Depois desse verde a gente tem quem? O amarelo. Perfeito. Você vê que aqui a gente já consegue uma mudança bem radical. Leve, pesado, leve de novo. Pode fazer o amarelo mais para dentro para dar mais destaque. Até o verde mesmo, né? Leve, pesado, bem pesado mesmo, e sai leve de novo. Vou trazer ele até assim na metade. Perfeito, jovem? E aí a gente vem pro laranja. Leve, conseguimos tons de laranja com o amarelo bem legais. Consigo degradê, lembra disso. E sai leve de novo. Pesado aqui no meio. Vamos espalhando bem. O legal é que as pessoas tendem a querer espalhar o sombreado, né? Nesse caso aqui, você não tem como espalhar. Então
Então você tem que saber fazer essa transferência, essa mistura. O mesmo vale para o sombreado. Você tem que fazer a mistura do que é mais escuro com mais claro e vice-versa. Pesado, de novo. Beleza? E aí, o que a gente tem de novo aqui? Voltamos para o vermelho. Vamos começar leve. O laranja e o vermelho eles se assemelham bastante, né? Então a transferência deles é bem tranquila, bem suave. Pesado. E leve de novo. O que a gente fez? A gente fez o rosa. Vamos fazer o rosa de novo. A ponta do meu lápis já está indo para a vala. Eu deveria apontar, deveria. Mas agora nesse exato momento não. Então aqui a gente já está treinando como é que a gente vai transferir a cor. Como a gente pode levar isso para a tatuagem. As misturas que a gente vai fazer, elas vão ser muito interessantes. E mesmo para pintura mesmo e tudo mais. E aí a gente sai leve de novo, tá? Isso é muito bom. Treinar isso é muito bom. Isso leve. Pode trazer um pouco mais para rosa. É mesmo, só para a gente ter ideia da formação de cor que dá a junção dos dois. E terminamos pesado. O que a gente fez aqui? Dentro daquela ideia de cores quentes e frias, a gente começou com uma cor quente e terminou com uma cor fria. Para finalizar, jovem, eu deixei exatamente essa tatuagem do Pokémon porque ela é muito composta de cores complementares, como você vê no Game Boy e nesse azul que está saindo de dentro dele. O Pikachu, o Bulbasauro, o Charmander e o Squirtle, ele é totalmente composto de cores análogas, então chama bastante atenção, com o fundo roxo e o fundo vermelho, que também são cores complementares junto de cores análogas. Se você gostou, se inscreve, deixa o like aí e valeu, até a próxima aula.